dia, meu sexto ano. Tudo bom? Tudo jóia? Vamos começar o nosso mês de julho, certo? Nos nossos planejamentos anuais, certo? Nós tínhamos colocado para trabalhar este ano com o que eu chamo de Feira dos Estados e das Nações. O que é isso? Deixa eu explicar a vocês. Nós sabemos que vários países, né, têm o inglês como língua oficial, ou seja, como a primeira língua daquele país, daquela localidade, né? Claro que a gente sabe que o inglês é a chamada língua universal, ou seja, em todo canto você vai ter sempre alguém, né, ou algum grupo, ou a grande maioria, que sabe falar inglês, né? Mas em alguns locais, o inglês é tido como língua oficial daquele lugar, seja um país, seja, enfim, uma cidade, por aí vai. O que nós vamos fazer neste trabalho, e veja só, você vai ter de hoje, quinta-feira, até a próxima quinta-feira, dia 9 de julho, tá certo? Eu viro assim porque o calendário está aqui, gente. Até o dia 9 de julho para entregar esse trabalho. E como é esse trabalho? Presta bastante atenção agora. Você vai escolher um país ou uma cidade daquele país, tá certo? Que fale inglês como língua oficial, tá certo? Não é que fale inglês como segunda língua, não, como língua oficial. Por exemplo, professor, eu vou falar sobre o Canadá, pronto, que foi da nossa última lição. Eu vou falar sobre o Canadá. Então, eu escolhi o Canadá para falar no meu trabalho. Eu vou falar 4 tópicos sobre este local que eu escolhi, tá certo? Eu vou falar sobre a história desse local. Eu vou falar sobre a economia desse local. Professor, como é isso, a economia? O que é mais importante nessa localidade? Por exemplo, se eu fosse falar sobre a nossa cidade, Bom Conselho, então eu ia ter que falar sobre a economia da nossa cidade, ou seja, o que é mais importante? Bom, a nossa cidade, ela trabalha mais com a agricultura e com a pecuária. Então, era sobre isso que eu ia falar. Então, é exatamente essa situação. Quando eu estiver falando sobre economia, eu tenho que falar o que é o mais importante economicamente falando para aquela localização. Feito? Entendido? O terceiro tópico que eu vou falar é sobre a cultura, né? O que é que eu posso destacar como cultura daquela localização? Volto a falar o exemplo. Se eu fosse falar de Pernambuco, por exemplo, em outro trabalho, fosse falar sobre a cultura pernambucana. Ora, eu podia falar sobre o frevo, eu podia falar sobre o maracatu, e isso é o que é trabalhar sobre a cultura. Nesse estado, nesse país, nessa localidade que eu vou falar, o que é que eu posso destacar como cultura daquele lugar? Entendido? Joia. E o quarto e último tópico, eu vou falar uma curiosidade dessa localização, tá? Por exemplo, na última lição que nós falamos sobre o Canadá, vocês viram que no texto que nós trabalhamos tem uma torre, né? A torre, e na torre ele vai ter um restaurante circular, que ele fica se movimentando. É uma curiosidade, não é verdade? Isso eu vou ter que falar. A diferença desse trabalho aqui é o seguinte, vê só. Se nós estivéssemos em sala de aula, todo mundo iria apresentar esse trabalho, lógico, na sala de aula, aquele negócio em frente lá do quadro, apresentando tudo isso. Como a nossa sala de aula agora virou o nosso computador, virou o nosso celular, virou o nosso tablet, enfim, a nossa sala de aula agora é virtual, vocês também vão fazer a mesma apresentação, só que através do celular, do computador, do tablet, então, virtualmente, certo? Prestem bastante atenção. São 4 tópicos: história, economia, cultura e curiosidade de um país ou de uma cidade
que tenha a língua inglesa como língua oficial. Até aí tudo bem? Jóia. Esse nosso trabalho vai valer 2 pontos, ou seja, 4 tópicos, cada um vai valer meio ponto, tá? Você vai ter que gravar, né, como se estivesse fazendo a apresentação. Professor, eu tenho que postar nas mídias sociais? Não. Só se você quiser. Se você quiser colocar o seu trabalho que você está apresentando no Facebook, no Instagram, no YouTube, não tem problema. Você só tem que me marcar para eu saber que aquele ali é seu trabalho, fazer a correção e dar a sua nota, tá certo? Se você não quiser postar nas mídias sociais, você faz o seu vídeo, tá? E manda somente para o professor Del, seja no privado do WhatsApp, seja no e-mail do professor Del. Entendido? Essa apresentação, esse vídeo de apresentação, ele tem que ter no mínimo 5 minutos, porque você vai falar de 4 tópicos, né? Então, no mínimo, esse vídeo tem que ter 5 minutos, tá certo? Legal, porque você vai apresentar a localização, você vai dizer qual é o país ou a cidade que você está apresentando e vai falar desses tópicos, como eu lhe disse, tá? Ah, professor, mas o vídeo é grande para mandar pelo WhatsApp. Tem programa que você pode converter e ele fica mais compacto, ou você pode dividir. Ah, eu vou fazer o vídeo agora sobre a história, eu vou fazer o vídeo agora sobre a economia, eu vou fazer o vídeo agora sobre a cultura, eu vou fazer o vídeo agora sobre a curiosidade. E manda para mim. Tá certo? Legal? Entendido? Ah, não, professor, eu vou fazer tudo, eu não tenho problema, eu posso botar no meu... Eu acho até legal, vou botar no meu Facebook, vou botar, sei lá, no meu canal de YouTube, né? Tem muito YouTubers no nosso 6º ano, né? Tem muito Instagrams no nosso 6º ano, mas fica ao critério de vocês, tá certo? Se você quer postar no Facebook, no Instagram, no YouTube, não tem problema. Só me marca para dizer, professor, olha, meu trabalho está lá no canto tal. E me diz onde está, para eu ir lá corrigir e dar a tua nota, tá certo? Ah, não, professor, eu não gosto disso não, eu vou fazer o trabalho, mas eu queria mandar só para o senhor. Não tem problema nenhum. Eu não vou publicar nada. Esse trabalho vai ficar somente comigo. Ok? Feito? Quem quiser publicar, pode publicar. Só me marca para eu achar o teu trabalho. Tá? Outra coisa importante. Por favor, faça de farda. Tá? Não quero ninguém de pijama, pelo amor de Deus. Ninguém de bermuda, ninguém de chinelo. Não, faça de farda. É um trabalho da escola. Tá bom? Então, faça com a sua farda. Entendido? Tá joia? Eu vou explicar agora, passo a passo, como você pode fazer esse seu trabalho de pesquisa. Tá? Acompanha junto comigo. Vamos lá, meu 6º ano. Então, vê só. Você no Google, tá? Que é um instrumento de pesquisa, enfim, eu acho que a grande maioria utiliza. Você no Google, você coloca assim, ó. Países que falam... Veja que já está aqui, porque eu já estava pesquisando, tá, gente? Países que falam inglês como língua materna. Você clicou aqui, ele vai pesquisar e tá aqui, ó. Tá? O inglês é a primeira língua mundial. Aí tem um monte aqui, ó. Lista de países onde o inglês é a língua oficial. Quais são os países de língua inglesa? Você sabe quais são os países que falam inglês? Enfim, você pode trabalhar com o que você quiser. Eu só vou pegar esse daqui, ó, para a gente ter como exemplo, tá bom? Aqui, ó, só esse primeiro aqui, só um exemplo, tá? 15 milhões de pessoas vivem na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, onde o inglês é a língua materna. O inglês é a língua oficial destes seguintes países: Inglaterra, Irlanda do Sul, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Maurício. Tem outros, tá, gente? Ele só colocou aqui alguns. Aí é isso onde eu quero que você veja.
Ah, professor, eu posso falar sobre a Escócia? Pode. Eu posso falar sobre... Eu não queria falar sobre os Estados Unidos, mas eu queria falar sobre Miami. Posso? Pode. Né? Eu queria, sei lá, falar sobre a Inglaterra, mas eu não queria falar do país todo. Eu queria falar só sobre Manchester, né, que é do time de futebol. Eu queria falar sobre Liverpool, a cidade de Liverpool, que é do time também de futebol. Posso? Pode. Lembrando que você vai ter que falar a história do lugar, a economia do lugar, ou seja, qual é a parte econômica mais importante que aquele lugar faz, se é a indústria, se é o turismo, se é o comércio, tá? Você vai falar sobre a cultura daquele lugar e vai falar uma curiosidade daquele lugar, tá certo? Por exemplo, se eu botar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, Canadá, que é o que a gente estudou na nossa lição, não é isso? Vê só, se eu pegar aqui, vou pegar aqui pelo Wikipedia, tá? Se você ver aqui, trabalhando direitinho, vê só, ele já está dividido, tá vendo? Ó, história, tá vendo aqui? História, aí aqui, ó, economia, tá vendo aqui? Cultura, ó, cultura. Ah, professor, aqui não vai ter curiosidade. Claro, porque a curiosidade vai ser uma coisa que você achou interessante quando você pesquisou o que você vai falar, tá certo? Então, a curiosidade vai ser muito mais uma situação que você possa ter achado interessante e acha que é bom mostrar aquilo que você achou interessante. Entendido? Então, é um trabalho muito fácil, mas que não pode ser feito de qualquer jeito. Tá bom, pessoal? Então, meu sexto ano, vejam só. Começamos, tá, o nosso trabalho de pesquisa, tá, nesse mês de julho. Lembrando que ainda tem gente que faltou enviar o exercício da semana passada. O exercício da semana passada de inglês foi o que nós fizemos no caderno, tá? Então, se você não assistiu a aula da terça-feira passada, dia 30 de junho, vai lá no YouTube e assiste a aula para poder fazer o exercício, tá? Esse trabalho de hoje vale 2 pontos, tá? Você tem que fazer um vídeo, como eu expliquei lá desde o início, de no mínimo 5 minutos, apresentando um país, um estado, uma cidade que fale o inglês como língua oficial, tá bom? Que fale o inglês como língua materna ou fale inglês como língua oficial. Dentro disso, você vai explicar a história daquele lugar, a economia daquele lugar, a cultura daquele lugar e uma curiosidade deste lugar. Entendido? Legal? Você tem até a próxima quinta-feira, dia 9, antes de começar a nossa aula, tá? Então tem que entregar, você pode entregar até quinta-feira, só que tem que ser antes de começar a nossa aula. Entendido? Pode ser enviado no privado de Professor Del, sem problema nenhum. Tem programa que você consegue sintetizar, né, diminuir o espaço desse vídeo e enviar pelo WhatsApp sem problema. Você pode enviar pelo e-mail do Professor Del, Carlos Del, D-E-O, Duarte, @hotmail.com, pode também. Ou, se você quiser, você pode publicar. Professor, eu queria publicar, eu achei tão legal o meu vídeo, eu queria publicar no meu Facebook, eu queria publicar no meu WhatsApp, no meu Instagram, eu queria publicar no meu YouTube. Posso? Pode. Né? O trabalho é seu, o Instagram é seu, o Facebook é seu, o YouTube é seu, pode. O que precisa é me marcar para que eu possa encontrar esse teu trabalho, possa corrigir e possa dar
a sua pontuação. Entendido? Só não pode deixar de fazer. Está valendo 2 pontos, meio ponto cada tópico. Então, muito fácil, muito tranquilo, só não pode deixar de fazer. Entendido, meu sexto ano? Qualquer dúvida, me chama aqui no grupo, tá? Ou, se você tiver tímido de falar no grupo, me chama lá no privado do WhatsApp que nós responderemos, tá? Não esquece, não esquece. Vamos fazer uma feira dos estados e das nações virtualmente, que é um trabalho que eu iria fazer se nós estivéssemos no presencial, tá bom? Tá valendo 2 pontos, conto com vocês, eu sei que vai sair muito vídeo interessante. Pode fazer, professor, eu posso botar um cartaz, eu posso colocar umas imagens, pode fazer do jeito que você quiser. Quem está apresentando essa cidade, esse estado, esse país é você, tá? Você só não pode não falar desses 4 tópicos que eu lhe disse. Você tem que falar da história do local, você tem que falar da economia do local, a cultura do local e uma curiosidade desse local. Feito? Valendo 2 pontos. Não perde essa oportunidade. Entendido, meu sexto ano? A partir de agora, começa a nossa pesquisa. Mãos à obra e eu estou esperando trabalho bem legais. De farda, por favor, hein? De farda. Feito? Qualquer coisa, estou aqui no grupo. Um bom dia e vamos pesquisar a partir de agora. Bom dia, pessoal!